Olá, então continuando aqui nosso curso GeoGebra para professores, vamos ver agora curvas paramétricas no espaço, né? E é bem simples, é muito parecido com o que a gente já viu de curvas paramétricas no plano. Basicamente a ideia é a gente entrar com um ponto no espaço cujas coordenadas são funções do parâmetro t. Tá? Então um exemplo simples aqui, escrever t, t ao quadrado e t ao cubo, né? T ao quadrado, vírgula, t ao cubo, dou Enter, e aí está aí a curva paramétrica, essa cúbica aí torcida, né? Que ele automaticamente, a gente entrou com a curva usando essa notação e ele converteu para esse comando aqui, né? Ele está usando o comando curva, só que agora é uma curva no espaço, então tem um ponto aqui no espaço e o parâmetro t variando aqui. E por padrão ele colocou de menos 10 até 10, mas a gente pode mudar isso, né? Só clicar aqui e alterar essa faixa de variação do parâmetro. Então, a ideia é bem simples. Tá, ok? O que a gente pode fazer com isso? A gente pode colocar, por exemplo, um ponto sobre a curva no espaço. E aí, ó, se a gente arrastar o ponto, ele está restrito à curva, né? Então isso é bem interessante, né? A gente pode calcular a curvatura. Então existe o comando curvatura. Curvatura no ponto A da curva Azinho, né? Que foi o nome que ele deu automaticamente. Tá aí. K igual a essa curvatura aqui, ó. Então a gente, arrastando o ponto A, vê que nesse ponto aqui é a curvatura máxima, né? A origem, né? Aparentemente. Então, o comprimento também, a gente pode pedir para calcular o comprimento de arco, né? Com comprimento aqui de uma curva, né? Ao longo de uma curva entre os valores de parâmetro, os valores dos pontos. Então vamos entrar com essa notação aqui. A curva A, o valor inicial 0, por exemplo, até 1. Então, calculou aqui o comprimento ao longo dessa curva, comprimento de arco, né? Quando o parâmetro que varia de 0 até 1. Tá? Então, muitas coisas interessantes a gente pode fazer aqui com... Não tem o comando de torção, né? Mas a gente pode tentar fazer coisas, como por exemplo, calcular a derivada dessa curva, né? Então, como é que a gente deriva? É só colocar a curva, não é a curva A, então a gente pode pensar nela como uma função A de t, né? Então, eu só colocar aqui a linha, dar um Enter, ele vai criar uma nova curva, cuja, né, ela era a derivada da curva A. Então tá aqui, a curva espacial, a derivada segunda, né? Com a derivada primeira e segunda a gente pode tentar calcular essas outras propriedades aí, né, da geometria diferencial das curvas. Tá, ok? Para finalizar, vamos tentar colocar aqui uma curva clássica, por exemplo, a hélice, né? Algo assim, cosseno de t seno de t e t, é isso? Ou, para deixar mais interessante, vamos botar um parâmetro aqui, ele não vai entender, né? T, tá aí uma hélice
Essa de cá vou ocultar as outras duas, tá aí a hélice. Ele automaticamente colocou um parâmetro aqui, né? Eu acho que quando ele vê que tem funções trigonométricas, ele coloca o parâmetro variando de 0 a 2π. Mas eu poderia alterar aqui, né? Por exemplo, eu posso também alterar... Eu vou fazer o seguinte, vou criar um controle deslizante aqui para ser o número de voltas, né? Tipo n igual a 10, por exemplo. Tá? E eu vou fazer aqui a hélice, ao invés de ir de 0 a 2π, posso botar de 0 a 2 vezes n vezes π, né? Tá, só que a gente não está vendo o efeito aqui, porque o t também está entre 0 e 2nπ, então está passando aqui. Então deixa eu dividir esse t aqui por 10, por exemplo. Deixa eu ver o que acontece. Ou por 20. Tá, então tá aí a ideia que eu queria, né? Que a gente está vendo aqui, ó, aquela hélice. E aqui eu posso até inclusive animar isso aqui, né, para ficar uma coisa. Tá ok? Então, dá para fazer coisas bem interessantes aqui no GeoGebra, com as curvas paramétricas no espaço. Até mais.